A noite informativa, vamos nestes primeiros minutos, no caso 30 minutos, analisar o informe do Primeiro-Ministro sobre o estado de endividamento público no país e depois vamos a algumas notícias da atualidade. E para analisar esta questão, tenho comigo a doutora Adelino Buc, a quem agradeço a presença aqui no Noite Informativa. Vamos olhar para toda esta informação apresentada, inclusive que já era esperada muito pelos moçambicanos. Quais foram os primeiros sinais que o Primeiro-Ministro deixou transparecer neste longo discurso esta manhã? Muito obrigado, boa noite, senhores telespectadores. Primeiro, gostaria de, apesar de tardio e dentro de muita pressão, felicitar a forma como o Primeiro-Ministro se comunica com o país, a destreza como lidou com o assunto e denotando alguma propriedade. Há um aspecto que é muito importante que disse o Primeiro-Ministro, que ainda esta governação não tinha o domínio dos dossiês. Provavelmente, por aqui, eu penso que todo o resto poderá ser eventualmente compreendido pelos moçambicanos, tendo em conta que, efetivamente, este ciclo de governação é um ciclo atípico. Se recordarmos, começamos esta governação com calamidades bastante graves no princípio do ano passado. Este ano entramos no princípio do ano de novo com um ciclo de seca e chuvas. Portanto, não houve tempo suficiente para os dirigentes, os novos dirigentes no novo ciclo, apropriarem-se e dominarem os dossiês em curso. Eu penso que esta exposição do Primeiro-Ministro, que revela também um pouco de, na minha opinião, humildade, penso que vem trazer algo de bom para podermos compreender. Esta informação apresentada é aquela que tanto esperávamos, a respeito das duas dúvidas que pairavam em torno do endividamento. Eu penso que esta informação, não posso dizer se é aquela que nós esperávamos. Efetivamente, para termos a certeza toda a dívida, nós dizíamos na noite informativa passada que é importante que haja uma auditoria e haver, para além do governo, uma auditoria independente que traz a dívida no seu geral. Mas há um aspecto que é importante nesta comunicação do Primeiro-Ministro, secundado pelo Ministro da Economia e Finanças, onde enumera alguns acionistas envolvidos que não o setor público. Portanto, este dado é importante, porque muitas vezes a gente dizia, mas quem são esses? E a gente ficava sempre na dúvida, mas quem são esses acionistas? E muitas vezes caía-se na especulação de que seria um e o outro dirigente. Esta exposição dos acionistas, quer da Ematum, quer da Proíndicos e outros, é importante. Primeiro, para não haver especulações do ponto de vista de quem está a participar nesta atividade. Segundo, e como dizia o Ministro da Economia e Finanças, para que essas entidades assumam a parte da dívida que lhes diz respeito. Portanto, eu penso que numa primeira abordagem, esta comunicação é importante, satisfaz as expectativas dos que não precisam de usar a dívida como um arremesso político. Exatamente. Porque, naturalmente, que nós já ouvimos as comunicações de alguns partidos políticos já começar a dizer que o Primeiro-Ministro veio, mas não disse nada. É impossível que esteja 2 horas sem dizer nada, não é? Mas eu penso que para aqueles que estavam interessados em compreender a natureza e a forma como a dívida foi contraída, está lá. Foi dito que está, por exemplo, no caso do Ematum, está a Hemopesca, está a Egípcio, está uma outra entidade, são 3 numa proporção de 33% cada um. Quer dizer, esta informação é muito relevante, é importante para nós saber. O Primeiro-Ministro reconheceu, depois de ter dado a informação global sobre as dívidas, não muito minuciosa, reconheceu que o Governo teria
omitido esta informação em função do momento, que seria difícil revelar questões de soberania ao apresentar determinadas informações relativas às compras feitas com este financiamento dado a Ematum, entre outras empresas. Isto justifica a questão da soberania que é levantada como o principal fator de omissão de informação. É preciso considerarmos que uma boa parte destes investimentos está virado a questões de segurança. Nessa perspectiva, eu penso que sim, justifica, tendo em conta que a abordagem de segurança em Moçambique é uma abordagem que é interna, não é? É interna. A abordagem de segurança em Moçambique não é uma abordagem do ponto de vista de que vamos sofrer uma agressão externa. Mas a partir do momento que envolve fundos públicos, nomeadamente adquiridos a partir de endividamento, no qual o cidadão vai ter que assumir determinados compromissos no futuro, no serviço da dívida, isto não seria, em primeiro plano, urgente de se informar, pelo menos a Assembleia da República? Seria urgente. Já dizia num outro momento que um dos aspectos negativos que aconteceu neste processo de abordagem da dívida foi o facto de a bancada parlamentar da Frelimo ter votado contra a presença do governo na Assembleia da República. Foi um grande erro, um grave erro, porque nos períodos anteriores, e como dizia o próprio Primeiro-Ministro, eles ainda não tinham se apropriado de todos os dossiês e poderiam ter até alguma dificuldade. Mas a partir do momento que o assunto ficou despoletado, era importante que houvesse esta capacidade de permitir que o governo fosse expor as causas e as razões da dívida. Agora, há um aspecto aí que é importante. Quando nós falamos de segurança, voltamos volto de novo a abordar esta questão. Os assuntos de segurança em Moçambique são um pouco complexos para abordar do ponto de vista de publicidade, não é? Porque Moçambique não é agredido externamente, não é? Eu não vou dizer que eu preciso de me preparar para me defender da agressão da Suazilândia, da África do Sul ou da Zâmbia. Nós estamos numa situação de guerra interna, não é? Agressões internas que envolvem a necessidade de capacitação dos recursos internos com meios para a defesa do público. Tendo em conta que este investimento veio de um empréstimo, de que forma é que iria haver prestação de contas deste valor investido? Todos os conflitos têm um fim. Quando terminasse o conflito, numa abordagem de balanços, enfim, poderia já se falar destas coisas com maior tranquilidade e, eventualmente, as pessoas teriam muito maior compreensão do que numa abordagem de tensão militar. Pois, portanto, esta talvez é a minha opinião, não é? Pois. Yeah. Este aspecto comunicacional foi um dos pontos levantados pelo governo como as notas que teriam corrido mal, não é? Para além disto, tem a questão das projeções feitas e feitos também investimentos em função das projeções feitas em 2013. Nós estamos a falar das projeções feitas em relação a investimentos de gás na bacia do Rovuma, das quais se esperava que até 2016, 2017 se iniciasse o investimento. Mas o que ocorre até agora, não há ainda decisão final de investimento por estas grandes empresas. Não acha que terá havido ingenuidade demais do governo em arriscar-se a um negócio que muito provavelmente dependesse dos fatores de conjuntura internacional? Aqui é preciso olhar para aspectos que vão para além de pensar na ingenuidade. E provavelmente podemos buscar aquilo que nós chamamos de transparência nos próprios negócios.
como é que aquelas determinadas entidades que foram elencadas pelo Ministro da Economia e Finanças tiveram o domínio e o conhecimento da existência daquela oportunidade e, por via disso, abraçarem essa oportunidade? Aqui houve, na minha opinião, o problema de transparência e precipitação para pegar no negócio. Na formação das parcerias público-privadas. Exatamente, exatamente. Esta é a grande questão, porque, repare, se mesmo as entidades beneficiárias destas novas entidades, se estivessem a viver a publicitação da existência de uma publicação que diz há uma oportunidade na bacia do Rovuma para segurança de não sei quantos, publicado, e ver uma série de empresas e pessoas interessadas a concorrerem para esse fim, e eu penso que eles também teriam um pouco mais de abertura, não ficavam a fecharem-se em copas do ponto de vista das projeções reais sobre quando é que os negócios vão começar. Portanto, aqui há uma combinação, espero que esteja errado, de falta de transparência e apropriação de oportunidades por parte de um grupo de pessoas que estão próximas do governo, e estas pessoas foram traídas, porque também a outra contraparte via, se calhar, no procedimento, a falta de transparência e não se viu obrigado a oferecer todos os trunfos que tinham sobre o negócio. Portanto, e aí, de facto, eles caíram numa ratoeira que hoje está-lhe a custar muito caro, não só a eles, como a toda a sociedade moçambicana. Exatamente. Verdade é que o negócio já está constituído, apesar de ENI e Anadarko não estarem a operar e não haver dividendos ainda sobre este negócio, há pagamentos de prestações. No mês passado foi uma e agora em maio é outra de cerca de 130 milhões de dólares. Até que ponto isto pode constituir um encargo para os moçambicanos, sendo que provavelmente esta empresa não vai ter liquidez para poder pagar estas dívidas? Bom, não há dúvidas que nós, repara que o despoletar destas dívidas não declaradas, que segundo algumas opiniões não eram dívidas do Estado, eram dívidas privadas com o aval do Estado, e a incapacidade do pagamento por parte dos privados resultou no acionamento por parte dos bancos do avalista. Então passou, a partir daí, a dívida pública. Eu dizia que a ida do nosso Ministro da Economia e Finanças a Washington tinha a ver, de facto, com a incapacidade de assumirmos a responsabilidade com a Imatum. Portanto, o Ministro da Economia e Finanças foi para tentar rescalonar a dívida, pedir um prolongamento do tempo de pagamento da dívida, porque a situação já não era sustentável. E é sustentável em relação às outras empresas que estamos agora a conhecer? Não é sustentável também. Isto requer uma outra reestruturação. Sim. É um trabalho que não vai parar. Não é? Exatamente. Eu penso que, à medida que dominam talvez os dossiês, eu ouvia o Ministro da Economia e Finanças já enumerar os períodos de pagamento, 5 anos para um, 4 anos para outro, o esforço financeiro para um e para o outro, para um, num caso, 3,5% de taxa, outro para 7,5%, mas no conjunto, de facto, vamos ficar sufocados. Exatamente. Um outro ponto levantado aqui é o facto de ter havido transição neste momento de muita
desinformação em relação a estas contratações de dívida, sendo que alguns dos governantes fazem parte deste elenco, estiveram no antigo elenco e carregaram esta informação para aqui. Isto é defensável se olharmos, por exemplo, para o Ministro da Defesa, que hoje também está na governação, e o antigo Vice-Ministro da Defesa, que hoje está como Ministro do Mar, Águas Interiores e Pescas. Faltou, de facto, informação para este novo governo? A passagem de testemunho foi tão difícil? Eu penso que não diria passagem do testemunho, porque, repare, este assunto gira em torno das instituições que lidam com assuntos económicos. O primeiro-ministro é outro, o ministro da Economia e Finanças é outro, tinha uma vice-ministra que depois também saiu e entrou outro. Então, aqui, se calhar, o benefício da dúvida tem que se dar ao próprio titular para dominar e traçar estratégias de lidar com esta situação. Porque o Ministro da Defesa, independentemente de ter estado naquele momento ou no outro, não tem muita influência do ponto de vista do domínio de estratégias de contratação da dívida, dos procedimentos em relação ao pagamento da dívida, a capacidade de negociar a dívida. Eu penso que ele participa como um elemento político, não é um elemento que tecnicamente possa influenciar aquilo que são as atitudes e as reações da outra contraparte. Acha que a falta de procedimentos da antiga governação pode dificultar mais ainda o trabalho deste novo elenco? Eu penso que, do ponto de vista, é preciso notar, há uma coisa que eu critico muito nos processos de transição, no nosso país, sobretudo, porque há uma espécie de, quando um ministro ou outro dirigente sai de um determinado pelouro, é votado para uma situação de esquecimento. Esquece tudo aquilo que ele fez, vamos começar tudo de novo, porque tudo o que estava feito não está correto. Por aí perdem-se muitas coisas que foram feitas e por vezes bem feitas, e nós começamos as coisas de novo. Isto é perigoso para estes casos, e é muito mais perigoso se considerarmos que estamos, desde a independência, numa situação de mudança de governação, de ciclos de governação, mas com o mesmo partido político. Portanto, tu estás a imaginar a forma como determinados ministros deixaram de ser ministros, passaram para outras realidades, outras situações, mas que se calhar nunca mais teve a oportunidade de entrar no ministério onde ele era ministro. A memória institucional ia apagar. Exatamente, exatamente. E houve agora, o governo optou, creio que foi há 10 anos atrás, com a opção de secretários permanentes. Mas eu vejo uma dança de secretários permanentes que é uma coisa também incompreensível. Quer dizer, ainda esta semana foi nomeado um secretário permanente para a Defesa. Sim, quer dizer, quando se pensava que teríamos no secretário permanente de um ministério aquela entidade técnica que lida com os assuntos técnicos que deveriam ser continuados, estamos a ver que, eventualmente, o próprio governo ainda não compreendeu a necessidade de ter esta figura como aquela figura que se responsabiliza pelos arquivos e continuidade dos processos. Então, eu penso que há muita reflexão que a ser feita, mesmo a nível do governo, sobre a forma como se transitam as coisas de pessoa a pessoa ou de ciclo de governação a ciclo de governação, porque, repito isto é dramático, sobretudo quando nós estamos a lidar com o mesmo partido político. Quer dizer, o mesmo partido político não é capaz de fazer uma ligação entre os ciclos de governação de forma
mais correta, mais transparente, uma pessoa, um antigo ministro ter uns 5 meses, 6 meses a passar pastas, a passar os assuntos, etc, etc. Epá, tu cessaste, vá para a tua casa, pá, aqui não pisa mais. Quer dizer, é complicado isto. Eu penso que é bastante complicado. É um assunto que deve merecer a reflexão dos governantes e sobretudo, dos partidos que concorrem às eleições sobre o modelo que devem adotar no processo de transmissão de poderes, no processo de transmissão de dossiês e aquelas coisas todas. Exatamente. Uma outra questão que foi colocada aqui é a questão da auditoria, que, surpreendentemente, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial não chegaram a conversar ou negociar possibilidades de uma operação de auditoria sobre a dívida. Isto seria por estarem esclarecidos em relação às informações que foram entregues em Washington? Eu penso que a forma como o governo encarou, a forma de peito aberto como o governo se ofereceu ao choque, e deve ter impressionado sobremaneira as instituições financeiras internacionais, porque quando se pensava que há muita coisa para se esconder, as pessoas apareceram e assumiram e explicaram. Então, é diferente, se calhar, e esta questão de domínio ou não domínio dos dossiês também pode ter influenciado. E esta abertura que Sua Excelência, o Primeiro-Ministro, acabou dando, de que vamos trabalhar com estas instituições para nos ajudarem, não sei quantos. Eu penso que esta abertura deve ter amolecido essas instituições, tornando-as mais dóceis possível em relação a isto. E depois também, eu penso que, apesar desta pequena mancha, eu acredito que não exista interesse, do ponto de vista de finanças internacionais, da hostilização de Moçambique como um país, porque temos que reconhecer que nós temos um futuro à frente. Precisamos de uma boa liderança, precisamos de termos paz, precisamos de condições para que as coisas aconteçam, mas nós temos um futuro pela frente. Exatamente. Portanto, não somos um país que se pode esquecer. Não, Moçambique é um país que tem condições para se desenvolver. Precisamos, repito, que as nossas lideranças sejam lideranças muito bem esclarecidas, que sabem ponderar sobre as coisas, não se entretenham em assuntos de pequena dimensão, deixem isso para as outras pessoas, eles que estejam virados e focalizados para aquilo que é o interesse do país. Eu penso que se as nossas lideranças estiverem viradas para o foco da questão, nós somos um país com futuro. Portanto, as instituições internacionais, os estudos que existem sobre Moçambique, mostram que Moçambique é um país com o qual deve-se contar. E isso é bom também para nós próprios. Não é? Acha que há pertinência desta auditoria, pelo menos a nível nacional? Porque, olhando as respostas do Ministro da Economia e Finanças, em algum momento não sabia dizer onde é que começava a fronteira entre dívidas pertencentes a privados, no caso de dívida comercial, e dívida pública em relação a uma das empresas no qual estava a ser questionado. Isto não é problemático numa altura em que já começamos a observar um serviço de dívida pesado para as nossas contas? O serviço da auditoria até porque alivia o próprio governo. Eu penso que é uma coisa que deveria ser, independentemente das pressões externas, deveria ser um assunto que o próprio Primeiro-Ministro ordena, não é? Para que as coisas sejam feitas e, de facto, a partir daí a transparência ser total do ponto de vista de lidar com estes assuntos. Eu penso que a questão da auditoria não pode ser vista numa perspectiva de intromissão dos assuntos
do interesse nacional, não devem ser vistas numa perspectiva de que estamos a conduzir as coisas para um nível de transparência onde todas as opiniões são úteis e somos espelho, que não temos nada a esconder. Eu penso que deve ser visto nessa perspectiva. É importante, sim, porque se fores a reparar, mesmo estas dívidas foram saindo a conta-gota, não é? Da insistência. Então é importante que, de facto, haja quem diga que a vossa dívida, de facto, é esta. Aqui, a responsabilidade, tal como dizia o Ministro da Economia e Finanças, nesta dívida tem privados, tem público, a nossa responsabilidade como governo vai até aqui, a responsabilidade dos outros é esta, aquela e outra. Então, isto, feito por uma auditoria independente, é uma coisa extraordinária para a própria governação. Não só para satisfazer a pressão externa ou interna, mas para a própria governação. Pois. Ontem o jornal Wall Street Journal voltou a carga de novo para reportar, digo de novo porque normalmente estas notícias nunca surgem oficialmente, voltou a carga para reportar a suspensão de 40 milhões de dólares do Banco Mundial, no qual o Ministro da Economia e Finanças e o Primeiro-Ministro dizem não ter conhecimento oficial sobre esta decisão do Banco Mundial. Não, Salva, eu penso que aí devo dizer que o Primeiro-Ministro, nesta comunicação que fez ao país, já chamava a atenção que quando saiu do escritório do Fundo Monetário Internacional, foi ao Banco Mundial, foi-lhe dito que haverá uma suspensão temporária até que haja esclarecimento da dívida e sua viabilidade. Acha que mereceria e quem faz isso é a instituição do Fundo Monetário Internacional. Acha que mereceria uma comunicação oficial, no caso? Comunicação do Banco Mundial ao governo moçambicano que iria suspender este fundo de 40 milhões de dólares? Eu creio que vi mesmo hoje o porta-voz do Banco Mundial aqui em Maputo, esqueço o nome dele, a falar dessa suspensão na ordem de 3 meses, até que se esclareça a situação da dívida real e a sua sustentabilidade. Portanto, eu não sei como é que o governo se comunica com estas instituições, mas é público e é sabido a posição do Banco Mundial em relação aos tais 40 milhões de dólares. Pois, nós não conhecemos ainda o estágio de liquidez, por exemplo, das nossas reservas internacionais, mas há a atender que o Fundo Monetário Internacional suspendeu o valor de 155 milhões de dólares da segunda tranche que queria desembolsar este mês e o Banco Mundial vai congelar 40 milhões de dólares. Nós temos serviço da dívida que está a correr, maio temos uma prestação a pagar. Como é que vai ficar o nosso orçamento? Quer dizer, haverá cobertura para as despesas, no caso, pagamento de salários, etc. Há esta preocupação, pelo menos manifestada a nível do governo? Os 40 milhões de dólares do Banco Mundial destinavam-se ao reforço do orçamento do Estado. É preciso olhar para que rubricas é que este valor se destinava, eventualmente, se destinava a infraestruturas ou outros. Penso que a questão de liquidez em si não se põe-se a questão do adiamento da operação. Agora, nós, do ponto de vista de liquidez, naturalmente que estamos com problemas sérios. Se calhar aqui também precisamos de ter alguma informação sobre quais são os efeitos das últimas medidas que o Banco Central tomou do ponto de vista de resolver esta questão. Mas também é preciso reforçar que neste aspecto parece que há uma mão também uma mão oficial, não é uma mão escondida, uma mão oficial do Fundo Monetário Internacional do ponto de vista de ajuda ao controle da inflação
e da taxa de câmbio. Portanto, há uma mão para ajudar a fazer este balanceamento. Devo recordar que aqui se calhar ficou beliscado um pouco o orgulho de Moçambique, porque durante muito tempo estas eram matérias exclusivas das nossas instituições. Mas o próprio Primeiro-Ministro, na sua comunicação, disse haver abertura para que as instituições do Fundo Monetário Internacional trabalhem com o sistema financeiro nacional, no controle da taxa cambial, no controle da inflação, aquelas coisas todas que estabilizam a economia. Eu penso que aí pode-se sentir, sim, que o nosso sistema ficou um pouco beliscado, porque não eram atos que dependiam só deles. Se recordar, durante muito tempo havia muita crítica sobre a baixa das taxas de referência obrigatórias, das reservas obrigatórias de indicadores, e muitos economistas, incluindo algumas pessoas relacionadas com o Banco Mundial, diziam que a atitude do Banco Central era uma atitude que ia contra aquilo que eram as perspectivas económicas. Eu penso que aqui, sim, o Banco Mundial vai ter maior presença e, eventualmente, essas medidas que acredito que não serão muito, digamos, muito boas para as pessoas que lidam com este assunto, pode ser que nos ajudem a aliviar esta situação que essa alma levanta. Exatamente. E, para além disto, nós assistimos mais uma reação de um doador, no caso o Reino Unido, a congelar o seu financiamento, e isto agrava-se a uma situação em que os doadores reduziram a sua participação na contribuição no Orçamento Geral do Estado. Olhando a conjuntura macroeconómica, as dificuldades que se apresentam em relação às exportações, o preço das commodities baixou, temos a fraca produtividade em função de conflito militar, e não só, o investimento direto estrangeiro reduziu em quase 80%. Qual é o cenário macroeconómico visível para este ano 2016? Difícil. É um cenário difícil, mas também aqui é preciso reconhecer que o nosso governo esteve muito focalizado ao Fundo Monetário Internacional e ao Banco Mundial e às autoridades americanas. Portanto, não esteve focalizado a estes parceiros, que não sei se é G14 agora ou G19, que contribuem para o orçamento do Estado. Não seria pelo fato de Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial ajudarem a credibilizar a imagem do país para a captação de mais ajuda ou investimento? Sim, mas também repara que isso não repara o orgulho ferido. Portanto, se eu contribuo para um determinado bolo do orçamento e quando tu tens problemas, marginalizas-me e vais aos outros também que contribuem, é natural que eu tenha em algum momento alguma reação. E eu penso que esta é uma reação que resulta de aspectos de comunicação e da forma como se lidou com esta questão. Aliás, no outro dia havia aqui a ideia de que há uma certa marginalização do grupo de apoio ao orçamento do Estado, portanto, de Moçambique, porque eles não estavam contemplados no Fundo Monetário, eles são um grupo à parte. Então, eu penso que o governo provavelmente vai ter que fazer um outro trabalho para que estes parceiros de apoio ao orçamento do Estado se sintam parte da solução do problema que foi criado com estas situações de dívida, porque neste caso específico, todas as medidas que se foram tomadas e foram anunciadas não têm aquilo que é o pensamento deles. Se nos recordarmos, quando a senhora
do Fundo Monetário Internacional comunicou através desses órgãos de comunicação social, dizia que os parceiros de Moçambique estão apreensivos e precisam de resposta sobre o impacto macroeconômico da dívida. Só depois disso é que podem tomar uma determinada atitude. Então, era expectável que esta situação acontecesse. Agora, naturalmente que o governo tem os seus canais de comunicação, deve usá-los para persuadir sobre os impactos que determinadas atitudes e medidas podem ter. Há leituras que se fazem de que o governo poderá usar estas ajudas ao invés de canalizar para os setores de desenvolvimento e pagar as prestações da dívida. Isto seria defensável? Seria defensável do ponto de vista de quem desembolsa, né? Porque também de quem precisa do dinheiro para pagar. É defensável. Eu recordo-me que nesta comunicação sobre a dívida e desembolsos, há uma, creio que é mesmo também do Banco Mundial, que dizia nós iríamos congelar por 3 meses e, se não haver condições para o desembolso, vamos canalizar para outras rubricas do país, quer dizer, noutras rubricas do país, irão do orçamento do Estado. O que significa que essas instituições têm a predisposição que esse valor seja investido em Moçambique, seja usado em Moçambique. Portanto, se não houver clareza sobre os impactos macroeconômicos e sustentabilidade da dívida, o desembolso não seria para o Orçamento Geral do Estado, mas seria a mesma para Moçambique, mas em outras áreas que eles iriam identificar. Está a falar de apoio direto em vez de apoio orçamental. Exatamente. Sob o ponto de vista económico ou de gestão, que implicações teria isto não desembolsar os valores para o Orçamento do Estado e desembolsar, se calhar, para iniciativas de desenvolvimento comunitária, etc.? O primeiro impacto é a regressão do ponto de vista daquilo que já eram os consensos alcançados, porque nós recordamos, eu recordo-me agora para citar o livro da doutora Luísa Diogo, A Sopa da Madrugada, que o país tinha milhares de fundos espalhados pelo território todo. Só conseguiram aglutinar isto e traçar um plano para o desenvolvimento do país, creio que dizia que é 1992. Portanto, a partir dali é que o país passou a ter um plano de desenvolvimento. E esse processo foi evoluindo numa perspectiva positiva do ponto de vista daquilo que era o desenho de desenvolvimento do país. Passamos de uma situação de ONGs estarem no terreno a fazerem atividades que só elas sabiam, não é? Para uma situação em que os recursos financeiros eram centralizados e o Estado, o governo, fazia a planificação do desenvolvimento. Então, se nós perdermos esta faculdade de canalização para a via do Orçamento do Estado, estamos a retroceder do ponto de vista daquilo que era a planificação, do ponto de vista daquilo que era o nosso plano de desenvolvimento. Exatamente. Portanto, é uma perca muito grande e, eventualmente, poderá voltar para situações do passado. Mas eu acredito que as pessoas vão saber lidar com essa situação, porque, enfim, isto é mesmo uma coisa passageira, eu acredito, não é? Pois, o Primeiro-Ministro falou de soluções e praticamente é a única que se aparece neste momento, que é o alargamento da base produtiva, no caso, a aposta na agricultura, mas
Nestes discursos, muitas vezes não se fala em estratégias. Quais são as estratégias que estão a ser desenhadas ou que vão ser desenhadas para poder alargar a base tributiva num contexto em que nós temos necessidade deste rendimento para poder cumprir uma obrigação? Seriam diferentes estratégias desenhadas no passado? Olha, deixe-me dizer que Sua Excelência o Primeiro-Ministro referiu-se a 4 setores onde dizia que Moçambique tem é competitivo. Elencou a agricultura, o turismo, infraestruturas e energia. Todos estes setores, tirando energia, não é? Não estão a contribuir neste momento com nada, absolutamente zero, do ponto de vista, quer dizer, do ponto de vista daquilo que era o impacto que tinham. Se nós estamos a falar da agricultura, estamos a dizer que há muito déficit de alimento para o consumo nacional, do ponto de vista de produção. Normalmente, agora num contexto de tensão militar, a situação piora, porque tu não podes transferir o milho de Manica para Maputo, para os mercados de Maputo, não podes transferir o feijão de Niassa para os mercados de Maputo. Portanto, eu penso que se calhar o pilar mais importante para Moçambique neste momento, para sairmos desta situação, é a paz. É importante trazer a paz, porque tu não vais fazer a agricultura sem a paz, tu não vais ter turistas sem a paz, tu não vais fazer infraestruturas que no dia seguinte são destruídas porque não há paz. Portanto, energia também é idem, porque precisa de infraestruturas que se estendem pelo território todo. Há territórios que tu não podes estar lá a trabalhar sem sentir a sensação de medo, a sensação de que alguma coisa pode me acontecer. Portanto, eu penso que esta questão de produção nacional é importante sim, mas sem a paz, todo este esforço não vai resultar em nada. Vamos analisar um pouco as últimas recomendações deixadas por Carlos Agostinho de Rosário, nas quais, espero que não esteja errada na citação, dizia não pensem dívida, dívida, dívida. O maior problema que nós temos é paz. Será que a dívida é subestimável? Ou seja, este nível de endividamento é subestimável em relação à situação de instabilidade militar que nós temos? Em relação à instabilidade, sim, é subestimável. É subestimável porque se nós tivermos a paz podemos pagar, não é? Quer dizer, como dizia, a produção só pode existir quando tivermos a paz. Agora, também é preciso reconhecermos que isto é opinião muito pessoal mesmo. Eu penso que as pessoas têm uma visão, há muitas pessoas que têm uma visão de que todas estas coisas resultam da Frelimo. Porque se fores a reparar, o nível de paixão com que se discute a questão da dívida atinge, se quisermos ser francos, a Frelimo e os dirigentes da Frelimo. Então, há muita gente que está contrariada com atitudes e atos, se calhar alguns atos não sejam propriamente da governação, se calhar algumas situações são de relacionamento e a forma de lidar com determinadas situações que podem até ser do comportamento de pessoas, mas porque essas pessoas têm grande influência no partido no poder, as pessoas têm um ódio por essas pessoas. As pessoas não querem ouvir falar sequer de nada que venha dessas pessoas. Quer dizer, aquilo que diz aquela pessoa, a partida está errado. Então, há aqui esta paixão também que é preciso, efetivamente,
ser moderada, mas eu acredito sim que a dívida, porque se nós não tivermos a paz, repare, se nós não tivermos a paz e continuarmos nesta situação de guerra, vamos ficar mais endividados. Porque o esforço de guerra requer dinheiro. Portanto, no lugar de estarmos a resolver, estamos a agravar. Portanto, a paz é de facto, bastante é indispensável para que tenhamos uma situação de normalidade, quer do ponto de vista de produção, quer do ponto de vista de disponibilidade de recursos. Muito obrigada, Adelino Bilk, pelas suas contribuições. Nós vamos ficar por aqui com a análise no Noite Informativa. Voltamos amanhã com as notícias. Daqui a pouco, às 22 horas, vem Boaventura Mucipe com o País Económico e analisando esta questão de endividamento e, particularmente, o informe do Primeiro-Ministro. Boa noite, uma boa companhia.